Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, dia 3 de março de 2021, vamos retomar o texto Bruxas Não Existem de Moacir Scliar. Vamos fazer uma recapitulação do que já estudamos, vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual, sobre a tipologia narrativa, os elementos que compõem esse texto e vamos seguir a nossa aula, tá ok? Vamos então fazer o exercício 4, 5 e 6, mas também vamos falar do 1, 2 e 3, tá ok? Bom, já pegou a sua mochila? Já tomou um café bem gostoso? Achou aquele cantinho bem sossegado? Vamos para a aula. Contar uma história é estabelecer vínculos afetivos com as pessoas. Para isto servem as palavras, para estabelecer laços entre pessoas e para criar beleza. Moacir Scliar. Meus amigos, no início eu falei sobre os elementos da narrativa. Estamos falando de um texto narrativo, né? Ele é um texto que contém todos esses elementos. Então eu trouxe aí para vocês aí, ó. Os elementos das narrativas são um pente, para vocês não esquecerem mais, tá ok? O texto que vamos estudar é uma crônica. Moacir Scliar escreveu uma crônica. Uma crônica é o gênero textual que pertence à tipologia narrativa. E para fazer parte da tipologia narrativa, ele tem que ter esses elementos: pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Ok? Vamos decorar para não esquecer mais? Pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então vamos mais uma vez. Estamos falando de uma crônica, um gênero textual que pertence aos textos da tipologia narrativa, tá ok? Este ano vamos estudar bastante as crônicas, vocês vão reparar nisso. Bom, vamos falar mais um pouquinho então sobre o pente. Pente, personagem. Personagem, definição: quem está envolvido na história, o ser que vive a história inventada. Então, a personagem é quem está envolvido na história. O espaço, lugar onde ocorre o fato. Não é aquele espaço onde ficam as estrelas, os satélites. Não, o espaço onde ocorre o fato. Você está em qual espaço agora? Você está fazendo a sua atividade na cozinha? A cozinha é o espaço. Você está fazendo a sua atividade na sala? É o espaço que você está ali fazendo sua atividade. Então o espaço seria o ambiente, aquele lugarzinho que acontece o fato, tá ok? Narrador, aquele que conta ou narra os acontecimentos, a voz que conta a história, diferente do autor da história. Então temos o narrador, já falamos em narrador personagem, em primeira pessoa, quando se coloca na história, e temos o narrador observador ou o narrador onisciente. Vamos aprofundar ainda nos narradores no decorrer aí das aulas, tá ok? Mas é só para recapitular, para vocês irem lembrando. Tempo, quando ocorrem os fatos narrados, a passagem do tempo em cada história. Essa passagem pode cobrir anos, meses, horas ou minutos. Então o tempo é quando ocorrem os fatos, a passagem de tempo, que pode ser anos, meses, horas, minutos e assim por diante. Vamos aprofundar bastante nisso também. O enredo, a estrutura ou a ordem dos acontecimentos, sequência de acontecimentos vividos pela personagem, acontecimentos que efetivamente fazem a narrativa andar. São aqueles acontecimentos, aqueles fatos que vão se juntando, vão se interligando e vai formando a história, tá ok? Bom, mas decora aí: pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Tranquilo? O que acham agora de fazermos a leitura novamente? Sei que já lemos, mas nunca é demais, vamos ler, é melhor compreender, né? Vocês vão vendo aos poucos que o autor, Moacir Scliar, começa mostrando a personagem, as personagens, fazendo uma descrição delas, vai estabelecendo onde que acontece, o espaço, o tempo. Vocês vão observando isso, quanto mais vocês lerem, vocês vão compreendendo mais o texto, tá ok? Por isso vamos fazer novamente a leitura. Vamos lá? Bruxas não existem, Moacir Scliar. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona, que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia, ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo.
e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: "Bruxa! Bruxa!" Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencera esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. "Vamos logo!" gritava João Pedro, "antes que a bruxa apareça!" E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura, rindo. Saímos correndo. O gordinho era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive a dúvida. Estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvidas, descarregaria em mim toda a sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. "Está quebrada", disse por fim. "Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos. Trabalhei em hospital. Confie em mim." Dividiu o cabo da vassoura em 3 pedaços e com o seu cinto de pano improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até a minha casa. "Chama uma ambulância", disse a mulher à minha mãe. Sorriu. "Tudo ficou bem." Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Gente, o que vocês podem falar sobre a crônica que Moacir escreveu? Professor, esqueci o que é crônica. Crônica é um texto narrativo, ele não é um texto longo. É um texto narrativo, ou seja, então, se ele é um texto narrativo, ele tem os 5 elementos, o pente, que já falamos antes. E ele vai voltar os olhos para fatos do acontecimento do dia a dia, que ele quer retratar. No caso, aí fala de essa história de bruxa, é um conto popular que existe. Então, Moacir Schröder deu um jeitinho de contar, né? E escreveu essa crônica aí que dá pra gente fazer uma grande reflexão sobre ela, né? Será que vocês conseguem fazer uma refletir? Bom, pensa aí. Quem quiser pode mandar no privado lá a resposta, pode conversar comigo, falar o que entendeu da crônica, a gente vai bater um papo legal, tá bom? Mas daí, chama no privado que a gente tem uma conversinha sobre esse texto. Mas daí vamos pro exercício. Na segunda-feira vocês fizeram o exercício 1, 2 e 3. Quem não fez, corre lá colocar em ordem, não deixe acumular atividade, né? No 1 falava: segundo o texto, podemos afirmar que. Vocês teriam que levar em conta a leitura do texto, o que o texto fala. No 2, o nome da mulher, que era chamada bruxa, também estava bem explícito, bem claro no texto. Qual era o nome da mulher que era chamada de bruxa? E a 3, a bruxa tinha uma enorme verruga em que lugar? Também bem explícito, vocês iam ter que fazer a leitura e encontrar, tá ok? Mas isso foi segunda-feira. Quem não fez por algum motivo, corre fazer, não acumule, e que já está chegando a hora de devolver a apostila. Hoje vamos para 4, 5 e 6. A 4. A bruxa estava sempre falando com quem?
Segundo texto, você também tem que retomar o texto, né? Tá bem visível lá. A bruxa estava sempre falando com quem? Com quem ela sempre falava? Com ela mesma? Com os meninos? Com as meninas? Com os vizinhos? Com suas amigas? Tá bem fácil. 5. Qual característica do texto não menciona sobre a bruxa? Qual característica do texto não menciona sobre a bruxa? Qual característica? Feia, enorme, nariz comprido, gorda, alta. Qual não é citado no texto? Tá ok? 6. Quando entravam no pátio da bruxa, o que pegavam de lá? O que eles pegavam do pátio? A roupa, a fruta, caixas, flores ou doces? Bem fácil. Mas aí um exercício complementar. Você fazer a sua leitura, sua análise dessa crônica e mandar no privado um áudio. Pode ser um áudio, se você quiser escrever, bem simples, falando o que você compreendeu, qual a sua reflexão sobre o fim deste texto. Será que o final te surpreendeu? Olha, é uma atividade complementar. Essa atividade não está na apostila, mas está valendo ponto para quem mandar a resposta. O final te surpreendeu? Bom, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Valeu! Fui!